O João Pereira Coutinho, que é cientista político e também colunista da Folha, respondeu para nós a seguinte pergunta: agora as empresas se valem de causas sociais e das políticas de diversidade para buscar um halo de santidade? A melhor forma de responder essa pergunta passa por lembrar uma frase do meu amigo Karl Marx. Dizia ele que o capital não tem pátria, ou seja, o capital vai para onde puder gerar mais lucro. E é exatamente isso que se passa nesta ligação entre o capitalismo, as grandes empresas, por um lado, e a chamada wokeness, por outro. Ou seja, à primeira vista, não há nada a ligar o capitalismo e as preocupações de justiça social, direitos das minorias, por outro. O grande problema, e como muitos autores têm referido, é que depois de 2008 o capitalismo precisava de um rebranding, precisava, por assim dizer, de uma operação de marketing para se poder voltar a legitimar depois da grande crise financeira. E qual foi essa causa para se poder relegitimar? Essa causa foi precisamente a wokeness. Ou seja, se aquilo que neste momento está a dar é adotar o discurso woke, é exatamente aí que o capital está. Se amanhã esse discurso deixar de fazer sentido, podemos ter a certeza absoluta que o capital vai imediatamente atrás. Só antes de você comentar, Pondé, lembrar, ele cita muitas vezes essa expressão woke, só para quem ainda não está familiarizado com ela, lembrar que ela pode ser traduzida por consciência, né? Então, uma empresa woke é uma empresa consciente, ou seja, uma empresa que se importa com a diversidade, com as causas das minorias e etc. É a ideia de que é uma empresa que tem que ficar atenta, desperta, né? O próprio Furedi fala constantemente de que ele não aguenta mais gente que quer despertar a consciência dele para alguma coisa. Mas a fala do João Pereira Coutinho, querido amigo João Pereira Coutinho, ela é muito... ela é bastante clara, né, didática, objetiva, mostrando que o próprio capitalismo precisou de um rebranding, como ele falou. Uma Né? reestruturação, Uma como fala reestruturação da Tati Bernardi. marca capitalismo. Porque a gente sabe que o capitalismo, quer dizer, o capitalismo de 2008 teve aquela grande crise global e o capitalismo sempre vive, aparentemente, à beira do abismo. Né? E é muito comum as pessoas acharem que o capitalismo é mau. Ele é mau. Né? Por quê? Porque ele só pensa em dinheiro e coisa e tal. Por isso, a ideia de que você, de repente, abraçou uma causa do bem, né, e essa ideia da indústria do bem que a gente está discutindo, o capitalismo consegue ganhar dinheiro e emplacar a ideia de que agora ele não vai explorar as pessoas. Ele vai continuar explorando as pessoas. Ele vai continuar fazendo com que, seja trans, seja não trans, quando chegar na idade que não serve mais para nada, você joga no lixo, certo? E outra coisa que ele fala, lembrando o amigo Marx, como ele fala, né, que o Marx disse que o capital ele não tem pátria. Ele é internacional, ele vai para todos os lados. Portanto, se em algum momento o capitalismo chegar à conclusão que escravidão, vou usar um exemplo bem clichê, seja lá de que grupo for, se em algum momento o capitalismo, as grandes empresas chegarem à conclusão que a escravidão é alguma coisa que vale a pena, vai se trabalhar nesse sentido. E não adianta esperar muito das pessoas, porque as pessoas vão para qualquer lugar em nome da janta.